de organização social. Os pesquisadores também encontraram vasos de bronze com as primeiras evidências da escrita que datam entre 1200 a.C. Os Shang dividiam a sociedade entre nobres, habitantes das cidades, palácios e camponeses. O poder monárquico estava restrito ao campo religioso. Eram politeístas e acreditavam que os mortos eram transformados em deuses. A última capital chinesa pertence à dinastia Shang, que estava situada em Anyang, em 1300 a.C., cujas evidências só foram descobertas por arqueólogos no século passado. Isso é um pouco sobre a política da dinastia Shang. Vou falar sobre um pouco da economia. A sociedade chinesa nessa dinastia era complexa e bem desenvolvida. A economia era baseada principalmente na agricultura, também era comum a atividade de artesanato, a fabricação de artefatos de bronze. As principais cidades durante esse período foram Kaohsiung, Xinjiang, Xi'an e Yusheng, entre outras. O primeiro rei da dinastia Shang Tang governou entre 1570 a.C. até 1556 e é considerado um dos principais governantes da China antiga. Principalmente a religião e crenças populares chinesas, havia também a adoração de vários deuses relacionados com a família real. E esse foi o vídeo sobre a dinastia Shang, falando sobre um pouco da economia, política e tempo de duração, que foi no século 17 ao século 11 a.C. Muito obrigada. Dinastia Shang começou no século 17 ao século 11 a.C. Vou explicar sobre um pouco sobre a dinastia Shang. A dinastia Shang, ela foi constituída pela Xia, pelo Li Tang, tendo 31 lides baseada em um sistema escravocrata. Teria encontrado sua prosperidade principalmente graças à criação dos animais. Teve várias capitais, mas a principal e importante dela seria Zhengzhou, atualmente capital da província de Henan. Ainda teria sido datadas dessa dinastia os registros da mais antiga forma de escrita. Também a dinastia Shang foi descoberta pelos estudiosos que desenvolveram um sistema de escrita que está gravado em ossos dos animais e peças de bronze. Os habitantes desse período dinástico desenvolveram o uso de peças de bronze em um requintado sistema. Olá, boa noite. Meu nome é Ana Vitória e hoje vou falar sobre a dinastia Shang, sobre o meio social e religioso. As principais religiões eram as crenças populares da região. Também a adoração de vários deuses relacionados com a família real. A crença na existência de espíritos e natureza também foi um comum nesse período. Já o meio social era bem complexo e bem desenvolvido. O Shang dividiu a sociedade entre nobres habitantes das cidades, palácios e campos e camponeses. O poder monárquico estava restrito ao campo religioso e eram também polietas e acreditavam que os mortos eram transformados em deuses. Os habitantes desse período dinástico desenvolveram o uso de peças de bronze em um. Olá, boa noite. Meu nome é Ana Vitória. Hoje eu vou falar sobre o meio religioso e o meio social da dinastia Shang. As principais religiões eram as crenças populares da região. Havia também a adoração de vários deuses relacionados com a família real. E eles acreditavam na existência de espíritos da natureza, que também foi muito comum nesse período. Já o meio social da dinastia era bem complexo e bem desenvolvido. Os Shang dividiam a sociedade entre nobres habitantes das cidades, palácios e camponeses. O poder monárquico estava restrito ao campo religioso. Eram polietas e acreditavam que os mortos eram transformados em deuses. Os habitantes desse período dinástico desenvolveram o uso de peças de bronze e um requintado sistema social organizado. Olá, meu nome é Ana Júlia Nascimento, da Sala 100 da escola Professor Antônio Carlos Beckmann, e como já apresentado, meu trio está falando no caso sobre a dinastia Shang. Eu especificamente gostaria de falar sobre o desenvolvimento, as invenções, as coisas mais marcantes que eles criaram naquela época. É tanto que a dinastia Shang, na época da China Antiga,
foi reconhecida pela Idade do Bronze. Mas afinal, o que é a Idade do Bronze? Era um período em que o bronze era extremamente fundamental para aquela época. Ela era sinônimo de riqueza, poder, enfim, é tanto que quem tinha acesso aos utensílios de bronze não eram os camponeses e os escravos, e sim os aristocratas e a realeza chinesa dessa dinastia. E em outras dinastias também, mas a dinastia Shang foi especialmente marcada por esse feito. Mas afinal de contas, o que eles faziam com o bronze? Simples, eles faziam armas, né, incluindo espadas, machados, lanças. Eles faziam vasos, os vasos eram extremamente importantes. Depois eu vou explicar o motivo disso. E eles também faziam armaduras, tudo isso para serem utilizados em guerra. Bom, como eram feitos esses utensílios? Eles montavam, faziam um molde de barro, e assim que eles faziam esse molde de barro, eles despejavam o bronze quente. Assim que o bronze esfriava, eles retiravam a parte do barro e assim só ficava o utensílio de bronze. Enfim, por que eu disse que os vasos eram especialmente mais importantes? Porque existem duas tradições que eles faziam naquela época. Oferendas para deuses, que inclui a religião deles, já que era uma religião politeísta, e para os seus ancestrais, e também para serem enterrados. Por exemplo, quando alguém da realeza morria, eles enterravam essa pessoa com vasos de vinho, tudo que era de bronze, tudo que era de valor. Segunda invenção deles era a escrita. A escrita foi algo que se é usado até hoje com base na época da dinastia Shang. E a terceira coisa é que eles aprenderam a domesticar cavalos. Eu achei isso muito interessante, porque naquela época os cavalos eram de pequeno porte, então as pessoas não poderiam montar neles. Mas como é que eles iriam para a guerra sem poder montar em cavalos? Como eles iriam se transportar? Foi assim que a dinastia Shang teve uma enorme vantagem, pois eles aprenderam a domesticar os cavalos e construíram carruagens. E assim eles conseguiram expandir muito o território deles em comparação às outras dinastias. É tanto que essa, se eu não me engano, é a maior que se encontrava, né, no caso, no Vale do Rio Amarelo. E essas foram as três coisas que eles desenvolveram naquela época. Tem uma curiosidade que eu gostaria de comentar, que é sobre a respeito do calendário lunar. É um calendário que se aplica o primeiro dia do mês tem que ser da nova lua. Todo começo de mês, o mês é marcado pela nova lua. É tanto que eles tiveram que ajustar esse calendário para ter 365 dias, que é o comum, que é mais parecido com o do Ocidente, o que nós utilizamos aqui no Brasil. E é tanto que na época de Ano Novo, aqui que geralmente é de dezembro para janeiro, lá geralmente é de janeiro para fevereiro, né? É só uma curiosidade que eu gostaria de mostrar. E é isso, muito obrigada pela atenção. Espero que a senhora tenha gostado. E é isso.